Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Nessa oportunidade eu quero tirar aqui uma dúvida sobre matrizes no Visual G, tá certo? Uma dúvida que foi postada aí nos comentários pela Kaline Ferreira Silva, que diz assim, ó, queria saber como faz para mostrar um triângulo superior e inferior da matriz. Beleza, então vamos fazer aqui. Antes da gente resolver esse problemazinho, eu gostaria de pedir desculpas. Às vezes as pessoas deixam alguma dúvida nos comentários e às vezes eu não respondo porque para mim fica difícil responder certas questões, tá certo? Principalmente quando se trata de questões muito específicas de um determinado problema que eu teria que assistir o vídeo para responder, ok? Então vocês podem também se ajudar caso vocês vejam uma dúvida muito específica de um vídeo que vocês estejam assistindo, beleza? Então nem sempre o criador de conteúdo pode dar conta de todas as dúvidas, ok? Vamos lá então, eu queria mostrar para vocês o que é essa matriz triangular, certo? Você vai ter uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior, tá certo? Deixa eu fazer um exemplo aqui de uma matriz 3 por 3 qualquer. Vamos pegar, por exemplo, aqui a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Nessa matriz quadrada, por sinal, você vai ter aqui duas diagonais. Você vai ter essa diagonal aqui, que é a sua diagonal principal. Como é que eu sei que essa é a diagonal principal, pessoal? Porque esse elemento aqui é o A11, esse aqui é o A22 e esse aqui é o A33, certo? Então, essa aqui é a nossa diagonal principal. Então, o que é que acontece? Na matriz triangular, você vai usar essa diagonal principal aqui para zerar os elementos que ficam acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal. Deixa eu dar um exemplo de uma matriz triangular superior. Os elementos acima da diagonal principal são diferentes de zero. Por exemplo, eu posso ter aqui uma matriz 3 por 3, tá? Para facilitar, em que os elementos acima da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero, tá? Tem essa matriz aqui. Então, perceba o seguinte, pessoal. Vamos dar nome aqui aos elementos dessa matriz. Eu tenho aqui o A11, o A12 e o A13. Aqui eu tenho o A21, o A22 e o A23. E aqui eu tenho o A31, o A32 e o A33. Qual é a característica comum para os elementos que são iguais a 1 aqui? Todos eles, pessoal, vão ter como característica o seguinte: o primeiro número do índice é sempre menor ou igual ao segundo, tá certo? Como é que a gente representa isso, pessoal? Eu vou ter a seguinte regra: o i, que é o primeiro elemento, é menor ou igual ao j. Caso você tenha dúvidas sobre esse assunto aqui, esse aqui é um assunto mais de matemática, tá certo? Qualquer coisa você pode pedir aí um vídeo sobre matrizes que a gente prepara aí e explica para você, tá certo? Seguinte, pessoal. Então, essa aqui vai ser a nossa regrazinha para a gente escrever no Visual G as matrizes com diagonal, aliás, as matrizes triangulares superiores, tá certo? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, aqui a gente gera um triângulo superior na matriz. E o contrário é verdadeiro. Se eu escrever aqui, por exemplo, colocar na nossa regra que o i é maior ou igual a j, eu estou escrevendo assim, que é a forma como se escreve na programação, eu vou ter aqui o meu triângulo inferior. Vamos para o programa para a gente testar isso que a gente acabou de falar. Então, pessoal, vindo aqui para o Visual G, vamos criar o nosso programa para testar aquilo que nós calculamos, tá? Vamos criar aqui nossas variáveis. Eu vou criar uma matriz. Essa matriz vai ser um vetor. Esse vetor vai ser bidimensional. Como assim? Eu vou fazer de 10 por 10. Então, ele vai de 1 até 10 e de 1 até 10. Fechou aqui. E eu vou dizer que isso aqui é de inteiro, certo? E depois
Vou criar aqui meus índices I e J. I vai ser um inteiro. E J vai ser um inteiro. Então, é o seguinte, pessoal. Para a gente começar a preencher nossa matriz, nós vamos preencher da seguinte forma. Ela vai começar preenchendo cada coluna, certo? Então, eu tenho que começar o meu para a partir do meu J, tá certo? Ele vai na linha 1, aí linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e assim por diante. Eu tenho que começar do J. Para J de 1 até 10, passa. E depois eu tenho que percorrer a minha linha, de linha por linha, que no caso é o I. Para I de 1 até 10, passa. Aqui eu vou colocar fim para. E depois outro fim para. Então, minha estrutura será essa. Deixa eu tentar deixar mais indentado possível. Pronto, acho que ficou legal. E agora vamos escrever aqui dentro a regra, tá? Seguinte, se o I for menor do que J, vamos conferir aqui. Se I for menor do que J, menor ou igual, vai plotar o triângulo superior. É isso que nós vamos fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, triângulo superior, beleza? Voltando aqui para o nosso Visual G, vamos escrever então, se o I é menor ou igual ao J, então faça o seguinte, matriz de J recebe 1. Senão, recebe 0. Coloco o fim si. E deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Eu vou plotar aqui só para a gente ver. O programa não deve fazer nada, porque, olha só, não fez nada. Porque o que é que nós fizemos, pessoal? Nós só fizemos preencher a memória, tá certo? Se nós viermos aqui, dá para ver a memória. Cada parte da memória preenchida com os seus respectivos valores. Vocês podem ver aqui nessa lateral. E agora nós queremos fazer com que o programa imprima essa matriz para a gente ver. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Nessa parte do código, o programa vai imprimir a matriz. Imprimir a matriz. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. O para J de 1 até 10, faça. E para I de 1 até 10, faça. Aqui nós vamos escrever o seguinte, gente. Ó, escreva matriz IJ. E o que é que vai acontecer aqui, gente? Como ele vai percorrer linha por linha, na linha ele não vai pular de um para o outro, tá? Ele vai escrever no mesmo alinhamento, tá? Vou colocar aqui o fim para. Mas aí nós queremos que quando o programa termine de imprimir a linha 1, ele pule para a linha 2. Então, para isso, eu vou colocar aqui para ele escrever algo vazio, tá? Então, vou colocar aqui um escreval, certo? Porque o escreval, ele pula uma linha, né? Escreval, aqui não coloca nada, tá? E aqui eu vou colocar um outro fim para. Vou só dar uma indentada aqui para ficar mais legal. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Fim para. Escreval, esse fim para tem que vir mais para cá. Pronto, vamos lá. Ctrl F9, ver se está tudo certinho. Olha só, a gente só errou uma coisa. Que a gente acabou plotando, imprimindo, na verdade, a matriz inferior, tá? Matriz triangular inferior. Quem está acima da diagonal principal ficou 0 e quem está abaixo ficou 1. Então, uma forma da gente mudar isso é colocando aqui, por exemplo, tem duas formas de você mudar isso aqui.
Você pode colocar aqui 0 e aqui 1, é uma possibilidade. Aí você vai plotar a sua matriz triangular superior. Ou você pode mudar o símbolo aqui de menor ou igual. Você pode colocar o símbolo de maior ou igual. E aqui você coloca o 1 normal e o 0 aqui, certo? Ctrl F9. Você vai ver aqui a sua matriz triangular superior, tá certo? Então, outras variações, basta você seguir a lógica do que nós acabamos de fazer, beleza? Espero que tenha ajudado aí a quem teve dúvida e mais outras pessoas que vão chegar também através desse conteúdo e conhecer o canal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aí seu like, se inscreva no canal e se tiver sugestões de conteúdos, dúvidas, vai ser um prazer a gente poder também fazer uma explicação aqui para poder te ajudar nos seus estudos, beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até os próximos vídeos. Valeu!